O gosto da poeira vermelha das estradas de Minas Gerais nunca me desceu tão amargo pela garganta como naquela tarde sombria. Eu estava caído no chão do redondel de areia, com a respiração cortada e o corpo ardendo a cada nova paulada que os capangas do patrão me davam. Vitória, a filha mimada do dono da fazenda, assistia tudo montada em seu cavalo puro sangue, com um sorriso de escárnio desenhado nos lábios pintados. O animal havia mancado por um descuido irresponsável dela mesma nas pedras da cachoeira, mas a culpa, como sempre acontece na lei dos poderosos, precisava cair no lombo de quem não tem dinheiro para se defender. Minhas mãos calejadas, que passaram a vida inteira domando potros chucros com a paciência que a natureza ensina, agora tentavam em vão proteger meu rosto das botas pesadas dos peões. Eu sempre tratei cada bicho daquela fazenda alvorada como se fosse parte da minha própria família, conheci o temperamento de cada égua e o olhar de cada garanhão. Mas para aquela moça criada em berço de ouro, que pisava no esterco com nojo da lida, eu não valia mais do que o barro seco que grudava nas ferraduras de suas montarias de luxo. A cada golpe que eu recebia, o couro do chicote cantava no vento, rasgando não só a minha camisa de algodão surrado, mas a alma de um homem trabalhador. O pior não era a dor na carne cortada, mas o peso da vergonha em praça pública. Os outros funcionários, meus companheiros de sol a sol, desviavam o olhar, engolindo a seco a própria covardia por medo de perderem o pão de seus filhos. Eu, o Critai, não implorei por piedade e muito menos derramei uma única lágrima de fraqueza na frente daquela dondoca. Como um ipê amarelo que suporta as secas mais castigadoras do cerrado sem perder a firmeza de suas raízes, eu apenas cerrei os dentes e suportei a tempestade de ódio que chovia sobre mim, guardando no peito a certeza de que o Criador estava assistindo àquela covardia. Quando finalmente se cansaram de me açoitar, fui enxotado daquelas terras debaixo de debosses, jogado na estrada batida apenas com a roupa rasgada que me cobria. A marca daquele chicote nas minhas costas virou meu mapa para nunca mais errar o caminho da dignidade. Deixei para trás a cancela da fazenda levando nada nos bolsos. Apenas o peso de uma injustiça brutal nas costas. Mas caminhando a passos lentos com a alma limpa de quem sempre agiu com a honra que dinheiro nenhum consegue comprar. O que aquela herdeira orgulhosa não sabia é que o mundo não é quadrado como as cercas da fazenda do pai dela. O mundo é redondo como o laço de um bom vaqueiro, e a roda da vida gira com uma força implacável. Hoje, enquanto olho para o horizonte das minhas próprias terras, lembro daquele dia escuro. Se você quer saber como um cavalariço humilhado, sangrado e expulso como um vira-lata conseguiu fazer com que a mulher que o pisou viesse, anos depois, rastejar chorando aos seus pés para implorar por um emprego, me escute bem. A justiça dos homens pode até ser cega e capenga, mas a do tempo, essa chega a cavalo e nunca erra o trote. Seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou Hernandes Campelo. Hoje você vai conhecer a história do Juca. O Juca, gente, é um cavalariço humilde do interior de Minas Gerais. Olha só isso. Ele é uma pessoa humilde e quem humilhou ele foi uma herdeira chamada Vitória. E com toda a riqueza que ela tinha ali, ela começou a humilhar ele. Mas ele ali com a sua simplicidade, com a sua inteligência, né? O que ele fez? Ele deu a volta por cima. E para a gente continuar essa história, gente, para a gente continuar essa história, já aqui, ó, já se inscreva nesse canal, já deixa o seu like, tá? Já comenta aí de qual cidade, de qual país, de qual estado e coloca aqui o seu nome nos comentários de onde que você está nos assistindo. Então, a gente vai dar continuidade agora na história para você ver o quanto e como essa história finalizou. Vamos continuar? O dia na fazenda alvorada sempre começava antes mesmo do sol ter a coragem de rasgar a escuridão do céu de Minas Gerais. Eu acordava com o canto da saracura, passava um café ralo no coador de pano e caminhava em direção às baias com a alma serena de quem encontra a paz no cheiro de capim molhado e no relinchar dos cavalos. Para mim, domar um animal não era quebrar a sua vontade na base da força, mas sim conversar com o seu instinto através do respeito, como a água do rio que pacientemente contorna a pedra até moldá-la. Contudo, aquela calmaria matinal estava com os dias contados, pois uma tempestade sombria começava a se formar muito além das nuvens pesadas do horizonte. A propriedade pertencia ao coronel Nestor, um homem de negócios severo, mas que outrora soubera valorizar o suor da sua peãozada. O problema é que a velhice lhe trouxe uma cegueira perigosa. A idolatria cega por sua única filha, Vitória, que havia retornado da capital após anos estudando na cidade grande. Ela voltou não com um diploma de sabedoria, mas com a arrogância de quem acredita que o mundo inteiro é apenas um tapete estendido para seus pés calçados com botas de grife. E foi exatamente essa cegueira paterna que,
sem que eu percebesse, adubou a terra fértil para que a semente da minha desgraça começasse a brotar. Vitória circulava pelos pastos e currais não para admirar o trabalho duro, mas para procurar defeitos e humilhar os funcionários mais antigos com um prazer sádico e silencioso. Para ela, nós, peões de mãos grossas e rostos castigados pelo sol, éramos menos importantes do que o esterco que adubava as suas roseiras premiadas. Eu preferia manter distância, refugiando-me no fundo do redondel de areia, onde a honestidade dos animais me protegia da maldade humana. O que eu não imaginava, na minha ingenuidade de caboclo roceiro, era que os olhos venenosos daquela moça já haviam me escolhido como seu próximo alvo. Naqueles dias, minha dedicação inteira pertencia a um cavalo chamado Ventania. Um puro sangue resgatado de maus tratos que chegou à fazenda com os olhos cheios de pavor e a alma despedaçada. Gastei noites em claro passando unguento em suas feridas, conversando baixo com um animal sob a luz da lua, até que ele voltasse a confiar na mão de um homem. Ver o Ventania trotar livremente de novo. Enchia meu peito de uma emoção tão pura que me fazia esquecer o cansaço das 18 horas diárias de labuta, mas a frágil recuperação daquele animal estava prestes a cruzar o caminho do pior tipo de predador que existe na face da terra. Foi em uma manhã de terça-feira, com o mormaço já castigando o lombo do gado, que a herdeira cruzou a porta das baias com o queixo erguido e um chicote prateado na mão. Sem dar um bom dia, ela ordenou que eu selasse o Ventania imediatamente, pois queria cavalgar até a cachoeira das Pedras Pretas para tirar fotografias. Tentei explicar, com a mansidão de quem fala com uma criança, que o cavalo ainda estava com o casco traseiro sensível e precisava de pelo menos mais uma semana de repouso absoluto. A resposta dela não veio em palavras, mas em um olhar de desprezo tão profundo que parecia capaz de gelar até a água fervente da chaleira. Você acha que é pago para pensar, seu caipira sujo? Ela cuspiu as palavras com uma fúria desproporcional, apertando o cabo do chicote até os nós dos dedos ficarem brancos. Ela fez questão de lembrar que o animal era propriedade dela, comprado com o dinheiro do pai dela, e que eu era apenas uma ferramenta barata e substituível na engrenagem da fazenda. A tensão no ar ficou tão espessa que cortava a respiração. E os outros cavalos nas baias vizinhas começaram a bater os cascos, sentindo a maldade que emanava daquela mulher. Eu sabia que se eu cedesse, o bicho iria sofrer dores terríveis nas pedras, mas se eu resistisse, a fúria dela recairia sobre o meu próprio lombo. Fiel aos meus princípios e à vida daquele animal inocente, plantei meus pés firmes na poeira da porta da baia, como um Djeza que não se curva nem para o vento mais feroz. Olhando nos olhos da patroa, com a voz embargada mas firme, repeti que não selaria o Ventania para a morte certa naquelas trilhas traiçoeiras. O silêncio que engoliu o galpão depois da minha recusa foi absoluto, mais assustador do que o chiado de uma cascavel encurralada no canto de uma cerca. Ninguém na história da Fazenda Alvorada havia ousado dizer um não para a princesa intocável do coronel Nestor. E o preço da minha coragem estava prestes a ser cobrado. Com o rosto vermelho de ódio e as veias do pescoço saltadas, Vitória deu um passo à frente, encostando a ponta fria do chicote no meio do meu peito com uma força que me empurrou para trás. Ela ameaçou não apenas me demitir, mas garantir que eu nunca mais conseguisse trabalho em nenhuma estância num raio de 1000 léguas dali, me transformando em um mendigo faminto. Pelo canto do olho, vi 3 capangas do pai dela se aproximarem lentamente da porta do galpão, atraídos pelos gritos e já com as mãos descansando nas fivelas de seus cintos. O cerco estava se fechando ao meu redor como uma armadilha de dentes de ferro escondida debaixo de folhas secas. Num movimento brusco de extrema covardia, um dos capangas me agarrou pelos ombros, torcendo meu braço para trás enquanto Vitória, rindo com um escárnio, tomava o cabresto do cavalo diretamente das minhas mãos imobilizadas. A dor no meu ombro não era nada comparada à agonia de ver o Ventania recuar assustado, relinchando de dor ao pisar em falso enquanto era arrastado à força para fora da baia. O momento exigia que eu lutasse, mas eu sabia que qualquer agressão contra a filha do patrão seria minha sentença de morte ali mesmo, no chão de terra batida. A armadilha estava armada e o pavio da minha destruição queimava rapidamente em direção ao barril de pólvora. Mesmo mancando levemente, o cavalo foi selado à força e montado sem piedade por Vitória, que enterrou as esporas no flanco do animal antes mesmo de saírem do pátio principal. Jogado na poeira pelos capangas, com o braço dormente e o coração aos saltos, eu apenas observei a poeira que ela levantava em direção ao caminho de pedras da cachoeira. Um aperto gélido tomou conta do meu peito. Um instinto primitivo que os homens do campo aprendem a respeitar desde nascença, avisando que algo terrível estava para acontecer. E enquanto o som dos cascos ecoava cada vez mais longe, a natureza inteira prendeu a respiração, sabendo que a tragédia que se aproximava mudaria o meu destino para sempre. As horas que se seguiram à partida de Vitória se arrastaram como uma carroça de boi atolada na lama grossa. O ouso do maioria castigava o telhado de zinco das baias. Mas um frio inexplicável subia pela minha espinha, anunciando que a calmaria estava por um fio. Os pássaros pararam de cantar nos galhos dos jequitibás e até os cachorros da sede se encolheram debaixo das varandas, como se a própria natureza soubesse que o pior estava por vir.
Eu passava a graxa nas celas antigas apenas para manter as mãos ocupadas, mas meus ouvidos estavam cravados na estrada de terra batida, esperando pelo som que confirmaria o meu maior pesadelo. Foi quando o som irregular e dolorido de cascos arrastando nas pedras quebrou o silêncio da tarde, fazendo meu coração dar um solavanco no peito. Corri até a porteira de madeira e vi o pobre do Ventania voltando sozinho pela estrada de acesso, com a cabeça baixa e a perna traseira esquerda coberta por um filete de sangue escuro. O animal tremia dos pés, à crina, respirando com uma dificuldade que cortava a alma de quem entende o sofrimento de um bicho mudo. Mas o que fez o meu sangue gelar de verdade não foi apenas a visão do cavalo machucado, e sim a enorme nuvem de poeira que se levantava logo atrás dele na curva do caminho. Uma caminhonete cabine dupla freou bruscamente no pátio, levantando uma cortina de terra vermelha que cobriu o sol por alguns segundos. De dentro dela saltou Vitória, com as roupas de montaria sujas de barro, mas sem um único arranhão na pele bem cuidada. Antes mesmo de bater à porta do veículo, ela começou a gritar de forma histérica, apontando o dedo com unhas pintadas de vermelho na minha direção, como se eu fosse um monstro sanguinário. Os peões que estavam no galpão de ferramentas saíram correndo para ver o alvoroço, sem imaginar que as palavras que sairiam daquela boca venenosa selariam o meu destino de forma irreversível. Com lágrimas de crocodilo escorrendo pelo rosto, a dondoca gritava para quem quisesse ouvir que eu havia preparado uma armadilha covarde contra ela. A mentira fluía de seus lábios com a naturalidade de uma cascavel que dá o bote no escuro. Ela jurava que eu havia lhe entregado um cavalo chucro e enlouquecido de propósito, apenas para que ela fosse jogada no precipício das Pedras Pretas. O peso daquela calúnia caiu sobre os meus ombros como uma bigorna de chumbo, tirando o meu chão e a minha capacidade de reação. E antes que eu pudesse sequer abrir a boca para desmentir aquela atrocidade, a voz grossa que governava toda a região ecoou pelo pátio. O coronel Nestor surgiu na varanda da casa grande com o rosto tomado por uma fúria cega, as veias saltadas na testa como raízes velhas de uma figueira. Ele não enxergou o cavalo ferido que eu havia tentado proteger, não enxergou os meus 30 anos de lealdade irretocável àquela família. Ele viu apenas a sua preciosa herdeira derramando lágrimas falsas e apontando para um mero funcionário, caminhando a passos pesados em minha direção. O patrão destravou o cinto de couro onde carregava sua honra e sua ira, ladeado por 3 de seus capangas mais cruéis. Naquele instante, entendi que não haveria espaço para a verdade, apenas para o cumprimento de uma sentença que já estava decretada. Tentai argumentar, levantei as mãos em sinal de passe e apontei para o casco do Ventania, implorando para que ele visse a lesão antiga que sua filha havia ignorado. Foi um erro trágico da minha parte acreditar que a justiça ainda morava no peito de um homem, cegado pelo orgulho e pelo poder do dinheiro. Um dos capangas me calou com um soco covarde na boca do estômago, dobrando meu corpo ao meio e roubando todo o ar dos meus pulmões num golpe seco. Caído de joelhos na poeira quente do pátio, ouvi a ordem do coronel cortar o ar com a frieza de uma lâmina afiada, ordenando que me arrastassem para o redondel de domar cavalos. Fui puxado pelo colarinho da minha camisa de algodão rasgada, enquanto minhas botas arrastavam no cascalho, desenhando o rastro da minha desgraça sob os olhares aterrorizados dos meus companheiros de lida. O redondel de areia fina, que por tantos anos foi o meu templo sagrado de respeito entre o homem e o animal, estava prestes a se transformar no meu matadouro público. Vitória assistia a tudo escorada na cerca de madeira redonda, com aquele sorriso perverso brincando no canto da boca, deliciando-se com a destruição do homem que ousou contrariá-la. Mas antes que o primeiro golpe rasgasse a minha pele, uma cena no canto do pátio quebrou o resto do coração que eu ainda tinha. Lá longe, amarrado ao mourão e tremendo de dor, o cavalo Ventania olhava fixamente na minha direção, com os olhos grandes e escuros marejados por um sofrimento que só nós dois compreendíamos. Aquele animal machucado, que eu havia tentado salvar, parecia pedir perdão por ser o motivo da minha tragédia, revelando uma gratidão e uma empatia que faltavam completamente nos seres humanos que me cercavam. A única lágrima que deixei cair naquele dia amaldiçoado não foi de medo pelas agressões que viriam, mas pela compaixão profunda que sentia por aquele bicho inocente. Foi então que o primeiro estalo do chicote rompeu a conexão entre nós, trazendo a minha mente de volta para a fúria dos meus carrascos. Os golpes desceram sobre mim como uma tempestade de granizo em lavoura indefesa, queimando minhas costas e pintando a areia branca do redondel com o vermelho do meu próprio sangue. Eu não gemia, apenas cravava os dedos na terra como uma semente teimosa que se recusa a morrer no tempo da seca, sentindo o olhar de vergonha dos outros trabalhadores que se encolhiam sem coragem de me defender. O coronel Nestor não sujou as próprias mãos. Ele permitiu que seus jagunços fizessem o trabalho sujo enquanto afagava os cabelos da filha mentirosa. A dor física logo se transformou em uma dormência estranha, mas a humilhação que cravou no meu espírito abriria feridas que o tempo precisaria de muito esforço para fechar. Quando finalmente se cansaram de me surrar, fui erguido como um saco de farelo inútil e arremessado para o lado de fora da cancela da fazenda Alvorada.
sob o som de deboches e promessas de morte caso eu ousasse voltar. Fiquei ali, largado na estrada de terra com a boca com gosto de sangue e o corpo em brasas, assistindo às pesadas correntes de ferro do portão se fecharem e me isolarem do único lar que eu conhecia. As primeiras gotas de uma chuva fria começaram a cair, lavando as minhas feridas abertas e misturando meu sangue ao barro de Minas Gerais. O que aqueles coronéis cegos pela arrogância não sabiam era que, ao me jogarem naquela lama, eles não estavam me enterrando. Estavam apenas me plantando. A noite engoliu a estrada de terra com uma escuridão tão densa que parecia pesar sobre os meus ombros já castigados. Caminhei por horas debaixo daquela chuva fria, arrastando a perna direita e sentindo cada ferida nas costas queimar como brasa viva sob o tecido rasgado da camisa. Eu era como uma árvore arrancada pela raiz, jogada na beira do caminho para secar ao relento, sem teto, sem rumo e carregando apenas a vergonha de uma condenação injusta. O vento uivava pelos galhos secos dos angicos parecendo zombar da minha desgraça. Mas no fundo daquela escuridão, uma luz fraca tremeluzia no horizonte, prometendo que a madrugada sempre traz um recomeço para quem se recusa a morrer no escuro. A luz vinha de uma taperinha abandonada nas terras de um assentamento antigo. Um casebre de pau a pique com o telhado meio despencado, mas que para mim valia mais que o palácio do coronel. Ali dentro, usando o instinto que o mato ensina aos seus filhos, mastiguei folhas de mastruz e fiz um emplastro de aroeira para estancar o sangue das costas, suportando o ardor com os dentes cravados num pedaço de couro velho. A natureza, diferente dos homens gananciosos, não julga a conta bancária de quem precisa de cura. Ela apenas oferece o remédio para quem sabe pedir com respeito. Sobreviver àquela primeira noite de febre e dor foi apenas o primeiro passo, pois a verdadeira provação me aguardava assim que o sol nascesse nos portões das fazendas vizinhas. Nos dias que se seguiram, a fome começou a roncar no estômago como um cão raivoso, forçando-me a engolir o orgulho e bater de porteira em busca de qualquer serviço. Porém, a maldade do coronel Nestor tinha braços longos. Ele havia espalhado pela região inteira que eu era um sabotador covarde, um homem perigoso que tentara matar a sua filha. As portas se batiam na minha cara com estrondo. E os mesmos fazendeiros que antes elogiavam o meu dom com os cavalos agora desviavam o olhar, temendo a retaliação do homem mais rico do município. O cerco da miséria estava se fechando no meu pescoço. Mas a minha dignidade não aceitava virar carniça para urubu, guiando os meus pés para um caminho que nenhum homem de juízo ousaria trilhar. A minha última esperança morava no Sítio das Pedras, uma propriedade esquecida e rochosa pertencente ao velho Nhô Firmino, um homem turrão que não devia favores a coronel nenhum. Quando cheguei lá, magro e sujo de poeira, encontrei o velho escorado na cerca de um curral reforçado com dormentes de linha de trem, olhando aterrorizado para um garanhão negro que escoiceava a madeira como um demônio indomável. Era o Zambra. Um cavalo traumatizado que já havia quebrado a perna de 3 peões e estava com a sentença de morte marcada para a manhã seguinte. Olhei para o velho e propus um acordo de louco. Eu amansaria aquele bicho assassino de mãos limpas, mas em troca, eu queria um pedaço daquela terra pedregosa nos fundos do seu sítio para chamar de minha. Aquele curral cheirava a morte certa, mas eu não tinha mais nada a perder. Nhô Firmino riu da minha cara, dizendo que um homem machucado como eu não duraria 2 minutos debaixo dos cascos do Sombra, mas acabou aceitando a aposta ao ver o brilho de teimosia nos meus olhos. Quando abri a pesada tranca e pisei na terra batida do curral, o garanhão negro bufou. Ergueu-se sobre as patas traseiras e tapou o sol com o seu tamanho assustador, pronto para esmagar o meu crânio. Eu não levantei as mãos, não peguei laço e muito menos chicote. Eu apenas fiquei parado, respirando o mesmo ar que ele, deixando que o animal sentisse que eu também carregava cicatrizes profundas no corpo e na alma. Não era uma disputa de força entre homem e fera. Era um duelo de espíritos quebrados pela covardia do mundo, e um de nós precisava ceder para salvar o outro. O cavalo investiu contra mim com fúria, parando a centímetros do meu peito, jogando terra no meu rosto e esperando que eu recuasse ou atacasse, como todos os homens haviam feito antes. Fiquei imóvel como um mourão de aroeira, falando baixo, com uma voz mansa e firme, contando a ele a minha história, a minha dor e a minha solidão, usando a linguagem muda que só os corações feridos entendem. Foram horas de uma dança perigosa debaixo de um sol de rachar, onde cada passo em falso significava o fim da minha existência na terra. E quando o suor já cegava os meus olhos, o milagre que a força bruta jamais conseguiria operou-se bem ali, mudando o meu destino e o daquele animal para sempre. O Sombra soltou um suspiro longo, abaixou a cabeça enorme, tremendo. Encostou o focinho aveludado no meio do meu peito, reconhecendo em mim um irmão de sofrimento. Nhô Firmino assistia de fora, com o chapéu de palha esmagado nas mãos, sem acreditar que o diabo, em forma de cavalo, havia se rendido a um sussurro e a um carinho de mãos calejadas. Cumpri a minha palavra e montei no animal sem sela, saindo do curral a passo manso, provando que o amor e a paciência quebram correntes que o aço não consegue arranhar. O velho chorou de emoção e, honrando o trato, entregou-me o documento daquela terra rochosa e seca que ninguém queria.
sem saber que o suor de um homem injustiçado é o adubo mais milagroso que Deus inventou. Com as escrituras de um chão estéril na mão e o Sombra como meu único e leal companheiro, iniciei a labuta mais insana que aquelas bandas de Minas Gerais já viram. Trabalhava dia e noite arrancando pedras com uma picareta cega, cavando poços com as unhas sangrando e carregando água em baldes furados para salvar as mudas de capim que eu plantava debaixo de sol a pino. As costas, que antes sangravam pelas chicotadas da dondoca, agora latejavam pelo peso do trabalho honesto. E a cada gota de suor que caía na poeira, eu sentia minha honra sendo lavada. A terra seca, sentindo o carinho das minhas mãos de lavrador, começou a beber aquele sacrifício, preparando um espetáculo que faria a região inteira engolir seco. Meses se passaram e o que era um cemitério de pedras tornou-se num oásis verdejante. E o meu nome começou a correr solto pelas vendas e porteiras do município. Comecei a comprar cavalos refugados, doentes e maltratados por preço de banana, curando cada um deles com ervas. Paciência e o método manso que eu havia aperfeiçoado. Em pouco tempo, a estância das pedras virou sinônimo de animais de excelência. E fazendeiros de longe vinham pagar fortunas pelos potros que o seu Juca domava sem levantar a voz. A lenda do peão expulso que virou mestre curador começou a ecoar pelos vales, e eu sabia que não demoraria para que essa história batesse de frente com as paredes arrogantes da casa grande que um dia me expulsou. 5 anos se passaram desde a tarde sombria em que saí da fazenda alvorada rastejando como um verme. E agora eu calçava botas de couro fino e olhava para os pastos fartos da minha própria estância. A roda do mundo havia girado para me colocar no topo, forjada na bigorna do sofrimento e temperada nas águas do trabalho suado. Enquanto as minhas finanças prosperavam e a paz reinava no meu coração, os ventos traziam sussurros sombrios das terras do coronel Nestor. Histórias de pragas na lavoura, dívidas astronômicas e uma ruína iminente engolindo a riqueza que eles achavam ser inesgotável. A tempestade da justiça divina estava se formando novamente no céu de Minas. Mas dessa vez, os raios não cairiam sobre a minha cabeça. A estância das pedras havia se tornado um refúgio abençoado, um pedaço de paraíso arrancado a pulso das garras da terra seca. Onde antes só havia cascalho e poeira, agora balançavam as crinas dos cavalos mais caros e cobiçados de Minas Gerais, pastando no capim verde que crescia viçoso como a esperança de um homem justo. E o Metonara e seu Juca, respeitado por coronéis, doutores e criadores de toda a região, que vinham de longe aprender o meu método de doma sem violência. Mas a paz que eu saboreava ao tomar meu café no alpendre da casa nova sempre vinha acompanhada de uma brisa fria, trazendo sussurros de que a roda do destino estava girando pesada para os lados da minha antiga morada. As notícias corriam soltas como fogo em palha seca, o coronel Nestor, antes um gigante inabalável, havia sofrido um derrame que o prendeu a uma cadeira de rodas, calando para sempre a sua voz de trovão. Sem a mão firme do velho, as rédeas da imensa fazenda alvorada caíram no colo de Vitória, que tentou administrar o império com a mesma arrogância fútil que usava para escolher suas roupas de grife. A soberba é uma praga silenciosa que apodrece a lavoura de dentro para fora. Ela demitiu os capatazes experientes, humilhou os credores e esbanjou o caixa da fazenda em luxos vazios. Em pouco tempo, a estrutura erguida por gerações começou a ruir como um castelo de cartas assoprado pelo vento implacável da incompetência. O gado começou a morrer de carrapato nos pastos abandonados. Os tratores enferrujavam nos galpões por falta de peças e os bancos passaram a rondar a casa grande como urubus farejando a carniça. Vitória, cega pelo próprio orgulho, riscou-se a pedir ajuda aos vizinhos, preferindo vender as terras aos pedaços por preço de banana apenas para manter a ilusão de riqueza na capital. Aquele império de prepotência estava sangrando até a última gota, provando que a árvore que não tem raízes de humildade é a primeira a tombar quando a tempestade da vida resolve cobrar os seus tributos. Mas eu não comemorava a desgraça alheia. Apenas observava do meu canto, sabendo que as nossas histórias ainda teriam um acerto de contas final. A oportunidade para esse reencontro surgiu quando recebi o convite para o maior leilão de equinos do estado. Um evento de gala onde apenas a elite da pecuária tinha o privilégio de levantar a placa de lances. Vesti minha melhor bota, uma camisa de linho limpa e um chapéu de feltro impecável, sentando-me na primeira fileira como comprador de maior prestígio daquele recinto. O cheiro de charuto caro e perfume importado infestava o ambiente. Mas meus olhos estavam focados apenas nos animais que entravam no picadeiro de areia sob a luz forte dos holofotes. E foi exatamente nesse palco de vaidades que o destino resolveu encenar o ato mais amargo da tragédia da família Alvorada. O leiloeiro anunciou um lote extra, uma venda de emergência, e a porta principal do picadeiro se abriu com um rangido que parecia um lamento de alma penada. Quem entrou puxando o cabresto não foi um peão uniformizado, mas sim Vitória, vestida com roupas de marca já desbotadas. Os cabelos sem o brilho de antes e o olhar afogado em olheiras de desespero. Ela estava ali para leiloar a última joia de valor que havia sobrado na fazenda falida de seu pai, engolindo a seco a humilhação de se expor perante os mesmos ricos que antes bajulavam a sua família.
O silêncio que se abateu sobre a plateia era pesado, carregado de um julgamento silencioso que esmagava o coração da herdeira falida a cada passo que ela dava. Mas o que fez o meu coração parar de bater por um segundo não foi a decadência da dondoca, e sim a visão do animal magro e machucado que ela puxava para o centro do palco. Era o Ventania, o meu velho amigo puro sangue, agora reduzido a uma sombra do cavalo majestoso que eu havia tentado salvar anos atrás, com as costelas marcando o couro sem brilho e a cabeça baixa de tristeza. A raiva que eu havia enterrado nas pedras da minha estância subiu pela minha garganta como fel. Ela havia destruído não apenas o império do pai, mas a alma de um bicho inocente que nunca lhe fez mal. O leilão começou, mas as ofertas que ecoaram pelo salão eram propositalmente baixas. Migalhas cruéis atiradas apenas para ferir ainda mais o ego estraçalhado de Vitória. Os criadores riam, cochichavam entre si e davam lances de pena, tratando o Puranga como se fosse carne de descarte para o abatedouro. Vitória tremia de vergonha no meio da arena, com lágrimas de humilhação descendo pelo rosto que antes só exibia deboche. Sentindo na própria pele o chicote invisível do desprezo público. Era a exata sensação de abandono e humilhação que ela me fizera sentir no redondel da sua fazenda, provando que o veneno que oferecemos aos outros é o mesmo que a vida nos obriga a beber no futuro. O leiloeiro estava prestes a bater o martelo por uma quantia miserável, selando o destino trágico do animal, quando eu levantei a minha placa com uma firmeza que parou o tempo. 50 mil reais, minha voz ressoou grave e serena pelo microfone do salão. Um valor absurdamente alto para o estado do animal, que fez os risos cessarem e todas as cabeças se virarem na minha direção. O choque derrosou no rosto dos fazendeiros, mas o abalo sísmico verdadeiro aconteceu no centro do picadeiro, quando os olhos vermelhos de Vitória finalmente encontraram os meus na primeira fileira. Eu tirei o chapéu em um cumprimento lento e calculado, permitindo que a luz revelasse o rosto daquele caipira, sujo que ela havia mandado espancar e expulsar para morrer de fome na sarjeta. A palidez que tomou conta do rosto da mulher foi tão extrema que ela parecia ter visto o próprio anjo da morte vindo lhe cobrar a alma. Ela recuou um passo, deixando a corda do cabresto afrouxar, enquanto a ficha caía com o estrondo de uma montanha desmoronando dentro de sua cabeça. O homem mais rico e respeitado daquele leilão, o seu salvador financeiro da noite, era o Juca Cavalariço. Eu desci as arquibancadas sob o olhar de dezenas de testemunhas. Caminhei até o centro do picadeiro com a postura de um rei que não precisa de coroa e tomei as rédeas do Ventania diretamente das mãos trêmulas dela. O cavalo soltou um relincho fraco, cheirou meu ombro e encostou a testa no meu peito, reconhecendo seu verdadeiro dono através das cicatrizes que nós dois dividíamos. Vitória tentou abrir a boca para dizer algo, talvez um agradecimento engasgado ou um pedido de perdão. Mas o ar não passava por sua garganta enforcada pelo remorso. Não falei uma única palavra com ela, não proferi ofensas, nem cobrei explicações. Meu silêncio era a lâmina mais afiada que eu poderia usar para cortar o resto de dignidade que lhe sobrava. Apenas me virei de costas, puxando o Ventania para fora daquela arena de falsidades, deixando a filha do coronel sozinha no centro do picadeiro, segurando as lágrimas e o peso esmagador de sua própria ruína. O dinheiro que depositei na conta do leilão salvaria a fazenda dela por apenas mais algumas semanas, mas o recado estava dado. O gigante havia acordado. E eu sabia, com a certeza de quem conhece o ciclo das estações, que o desespero logo a empurraria para a decisão mais humilhante de toda a sua vida. O retorno do Ventania para os meus cuidados foi como ver um rio seco voltar a correr após anos de estiagem inclemente. Nos primeiros dias, o pobre animal mal conseguia se manter em pé nas próprias patas, assombrado pelos fantasmas dos matos e da fome que sofrera nas mãos de quem deveria protegê-lo. Passei noites a fio dormindo no feno ao lado dele, oferecendo capim fresco na palma da mão e cantando as velhas modas de viola que o acalmavam, curando a sua alma machucada com o antídoto da compaixão, enquanto a vida voltava a brilhar nos olhos daquele purava dentro das minhas cercas fartas. Uma nuvem de destruição total estacionava de vez sobre a sede da fazenda Alvorada. Aquele dinheiro que paguei no leilão foi apenas um curativo frágil numa ferida que já estava gangrenada pela incompetência e pela ganância. 2 semanas depois, as viaturas do banco e os oficiais de justiça cruzaram a porteira que um dia foi o símbolo máximo do poder na região, trazendo na bagagem os papéis da execução das dívidas. O coronel Nestor, preso à sua cadeira de rodas e com a boca torta pelo derrame, chorou lágrimas silenciosas de impotência ao ver a placa de penhora ser pregada na varanda da Casa Grande. Vitória assistiu ao seu império virar pó entre os dedos, enxotada da própria casa apenas com as roupas do corpo, descobrindo da pior forma que a queda do alto de um pedestal de arrogância costuma quebrar todos os ossos da alma. O mundo de luxo da herdeira desmoronou com a velocidade de uma árvore podre derrubada pelo machado. Os amigos da capital, que antes bebiam seu uísque importado e riam de suas piadas cruéis, evaporaram como a neblina rala sob o sol da manhã, deixando-a num isolamento absoluto. Sem ter para onde ir, ela foi forçada a alugar um quartinho úmido nos fundos de uma pensão barata na beira da rodovia,
convivendo com o cheiro de mofo e o barulho dos caminhões. Mas o pior não era o teto de zinco furado ou a cama de lona. O verdadeiro carrasco que a esperava no escuro era uma fera impiedosa que ela, em toda a sua vida de dondoca, só conhecia de ouvir falar. A fome começou a roer o seu estômago com a persistência de um cupim na madeira velha do esteio. Desesperada, Vitória tentou bater de porta em porta nas lojas da cidade grande, buscando emprego de vendedora, balconista ou até mesmo arrumadeira em casas de família. Porém, a fama de sua arrogância, o histórico de calotes da fazenda e a falta completa de calos nas mãos faziam com que os antigos conhecidos batessem a porta na sua cara com o mesmo desprezo que ela um dia distribuiu. O desespero apertou o laço no seu pescoço quando a dona da pensão ameaçou jogá-la no olho da rua se o aluguel não fosse pago, forçando-a a tomar uma decisão que seria o seu maior calvário. As notícias correm pelo interior levadas pelo vento, e logo chegou aos ouvidos dela que a Estância das Pedras, a propriedade mais próspera de toda a região, estava contratando peões e faxineiros para a temporada de leilões. A ironia do destino era uma faca afiada torcendo em suas entranhas. A única porta aberta para a sola de virar pedinte na praça pertencia ao cavalariço que ela havia mandado chicotear e expulsar como um cachorro doente. Ela lutou contra o próprio orgulho por 3 dias, chorando de raiva no chão sujo do quarto, recusando-se a dobrar os joelhos para um homem que ela considerava inferior. Mas o estômago vazio grita mais alto que qualquer vaidade humana. E na manhã do 4º dia, ela engoliu o choro e começou a caminhar em direção ao seu passado. O céu estava nublado, ameaçando uma garoa fria, quando eu estava no curral principal avaliando os cascos do Sombra, sentindo o cheiro de terra que antecede a chuva. O radinho pendurado na cerca chiou e a voz do porteiro da estância soou hesitante, avisando que havia uma mulher maltrapilha no portão insistindo muito para falar diretamente com o seu Juca. Limpei as mãos sujas de graxa num pano de estopa, ajeitei o chapéu na cabeça e caminhei a passos lentos pela alameda de flambantes vermelhos, sem imaginar a peça que o destino havia preparado. A cada passo que eu dava, um aperto estranho no peito me avisava que o encontro que se aproximava mudaria o rumo das nossas vidas mais uma vez. Chegando à enorme cancela de ferro da minha propriedade, avistei uma figura feminina escorada nas grades, tremendo de frio sob a garoa fina que começava a cair. Os sapatos que um dia foram caros estavam cobertos por uma crosta de lama grossa, a calça estava rasgada nos joelhos e os cabelos, antes impecáveis, grudavam no rosto pálido e afundado pela fome. Era Vitória, caminhando quilômetros a pé na mesma estrada de terra onde, anos atrás, eu me arrastei sangrando sob a chuva após ser espancado a mando dela, quando ela levantou o olhar e viu que eu estava ali, do outro lado da grade. O choque que nos atingiu paralisou o tempo e silenciou até o vento. Ficamos nos encarando num silêncio profundo e cortante, separados por uma grade de ferro, mas também por um abismo de mágoas, dores e humilhações indescritíveis. A posição agora estava perfeitamente invertida, eu era o senhor de terras, calçando botas de couro forte e abrigado do frio, enquanto ela era a mendiga jogada na poeira, dependendo da minha misericórdia para não morrer de inanição. Lembrei do estalo do chicote, no redondel, das risadas dela, do meu sangue manchando a areia branca e do olhar de terror do cavalo Ventania. A vontade de rir da sua desgraça e manda ela sumir dali foi uma tentação amarga que cruzou o meu pensamento. Mas eu esperei que ela dissesse a primeira palavra, para ver se o orgulho já havia sido totalmente triturado pela vida. Ela agarrou as barras frias do portão, com as mãos tremendo descontroladamente. E os lábios rachados se abriram numa tentativa falha de formar uma palavra coerente antes que o pranto a dominasse. Lágrimas de dor e vergonha verdadeira lavaram o barro do seu rosto quando ela, com a voz embargada e a cabeça baixa, pediu perdão e implorou por qualquer serviço, nem que fosse lavar o chão das baias em troca de um prato de comida quente. Ver a mulher que se achava dona do mundo desabar em prantos e rastejar pela sua sobrevivência trouxe um peso emocional que me desarmou, revelando a triste fragilidade da condição humana. O poder de esmagá-la como um inseto estava na ponta da minha língua, pronto para ser disparado, mas o que estava prestes a acontecer provaria a diferença abissal entre quem tem apenas dinheiro e quem tem caráter. Sinalizei para o porteiro e o portão de ferro se abriu lentamente, rangendo como a roda da justiça divina dando a sua última volta para selar aquele acerto de contas. Caminhei até ela, olhando no fundo dos seus olhos assustados, vendo apenas o reflexo de uma alma destruída que precisava ser reconstruída do zero, assim como os cavalos chucros que eu salvava do abate. Falei com a voz firme, sem rancor, mas com a severidade de quem não aceita meias verdades. Eu lhe daria o emprego e a comida que pedia, mas com uma condição inegociável que colocaria o seu espírito à prova. A exigência que fiz a seguir faria com que ela enfrentasse os demônios do seu próprio passado de frente. Tadus os dias até que a dívida do chicote fosse finalmente quitada. Fiquei de pé diante daquela mulher despedaçada, com o vento frio balançando as abas do meu chapéu, e ditei a minha condição com a clareza da água de mina. A exigência para que ela tivesse um prato de comida e um teto na minha estância não era limpar a casa grande ou lavar as minhas roupas. A sua única tarefa seria cuidar limpa ao baia escovar o pelo e alimentar o cavalo Ventania.
Vi os olhos de Vitória se arregalarem de pavor quando o nome do animal saiu da minha boca, pois ela sabia que teria que encarar Taduz Oes Dias, o espelho vivo da sua própria maldade. O silêncio pesou entre nós mais uma vez, e eu cruzei os braços aguardando a sua resposta, perguntando-me intimamente se o orgulho dela permitiria que ela aceitasse aquele castigo de alma. Ela apenas assentiu com a cabeça, derrotada, engolindo o pranto que ainda manchava o seu rosto de barro, aceitando o fardo que ela mesma havia criado no passado. No dia seguinte, antes do galo cantar para anunciar o clarear das pedras, Vitória já estava com uma botina velha que lhe arrumei e um forcado de madeira nas mãos, de frente para a baia do puro sangue. Quando ela deu o primeiro passo na palha seca, o Ventania recuou violentamente para o fundo do cercado, bufando e mostrando o branco dos olhos, reconhecendo o cheiro da carrasca que quase o mandou para o matadouro. Aquele recuo aterrorizado do bicho foi um tapa no rosto dela muito mais forte do que qualquer agressão física. Mas a verdadeira provação da carne estava apenas começando. Os primeiros dias de labuta de Vitória foram um espetáculo duro de assistir, como ver uma orquídea de estufa sendo forçada a criar raízes no chão pedregoso do cerrado, acostumada a carregar apenas bolsas de grife. Suas mãos finas e macias se entramsei de bolhas de sangue antes mesmo do sol chegar ao meio-dia, estourando e manchando o cabo de madeira da pá de esterco. Suas costas, que só conheciam os colchões de mola importados, quebravam-se de dor sob o peso dos fardos de feno e dos baldes d'água, fazendo-a mancar pelos corredores do galpão com o rosto banhado de suor. Eu observava de longe, escorado no mourão, sem dar um único pio de ajuda, esperando o momento exato em que ela atiraria as ferramentas no chão e desistiria de tudo. Mas, para minha surpresa, a semente do sofrimento tem uma maneira curiosa de endurecer a casca de quem decide não morrer debaixo da terra. Ela chorava em silêncio enquanto lavava as feridas das mãos nas torneiras geladas. Mas no minuto seguinte enfaixava os dedos com retalhos de pano e voltava para o cabo da enxada com os dentes trincados. O trabalho no campo é como fogo de coivara, ele queima tudo que é mato inútil, mas deixa a terra limpa e pronta para o plantio de algo mais forte e verdadeiro. E foi justamente essa teimosia forjada na dor que começou a quebrar o gelo entre a Xandoca e o cavalo assombrado, preparando o terreno para uma noite que a natureza jamais esqueceria. Um mês havia se passado quando uma tempestade medonha despencou sobre a estância, com raios que rasgavam o céu negro como chicotadas de luz e trovões que faziam o chão tremer. A energia elétrica acabou, mergulhando os galpões num breu aterrorizante. E o barulho dos estalos no teto de zinco enlouqueceu os animais, que começaram a escoicear as portas de madeira num pânico generalizado. Eu peguei um lampião de querosene e saí correndo debaixo do aguaceiro para acalmar a tropa, preocupado principalmente com o Ventania, cujo trauma das pedras e do chicote ainda morava na memória. Mas quando a luz amarela do meu lampião iluminou o corredor principal das baias, a cena que presenciei fez o meu coração bater no ritmo da chuva. Vitória não estava abrigada em seu quartinho, como qualquer pessoa em sã consciência faria. Ela estava dentro da baia do Ventania, trancada junto com um animal de meia tonelada que saltava de pavor. O puro sangue erguia-se nas patas traseiras, jogando a cabeça para os lados de forma descontrolada a cada trovão, numa fúria cega que poderia esmagar o corpo franzino da mulher contra as tábuas num piscar de olhos. A tensão era tanta que o ar cheirava a perigo iminente, e eu dei um passo à frente para abrir a tranca e tirá-la daquela armadilha mortal antes que uma tragédia acontecesse. Porém, a atitude que ela tomou no segundo seguinte me paralisou por completo, prendendo os meus pés no chão molhado. Em vez de gritar ou encorecer de medo num canto, Vitória se jogou de joelhos no meio da palha, ignorando a proximidade dos cascos afiados do animal enlouquecido. Sem usar força, sem levantar a voz e sem nenhum sinal da arrogância que um dia a definiu, ela começou a cantarolar a mesma cantiga de niná que me ouviu cantar para o cavalo quando ele estava machucado. Com o rosto encharcado não apenas pela chuva que entrava pelas frestas, mas por lágrimas de remorso genuíno. Ela estendeu a mão espalmada para o ar, pedindo perdão em voz alta ao bicho por todo o sofrimento que havia causado. Ah, aquele momento pêndulo num fio de navalha, onde o mínimo movimento brusco poderia transformar a redenção em um velório, como num milagre que só os corações puros compreendem. O Ventania parou de escoicear a madeira, ofegante, com o peito subindo e descendo em agonia, e fixou os grandes olhos escuros na figura ajoelhada. Lentamente, vencendo o próprio medo ancestral, o cavalo abaixou a cabeça enorme e encostou o focinho quente diretamente no rosto de Vitória, soprando o ar das narinas como quem assina um tratado de paz. A mulher garuza ao pescoço do animal, afundando o rosto na crina molhada e soluçando um choro rasgado de quem acabou de arrancar o próprio coração podre para colocar um novo no lugar. Escondido nas sombras, vendo o perdão do Puragê lavar a alma daquela mulher, percebi que a verdadeira justiça estava finalmente cumprida. Nos meses seguintes, a dondoca Vitória deixou de existir, dando lugar a uma peoa forte, de mãos calosas, pele queimada de sol e um respeito profundo por tudo que respirava nas terras da estância. Ela se tornou a minha funcionária mais leal, cuidando dos cavalos com uma dedicação de mãe e abaixando a cabeça para ouvir os ensinamentos até
do mais humilde dos meus caboclos. A roda da vida havia girado completamente, esmagando a soberba para moldar um ser humano digno do pão que comia. Contudo, a nossa história ainda guardava uma última ferida aberta no passado que precisava ser costurada. Numa manhã fria de agosto, enquanto eu selava o sombra para percorrer as cercas da divisa, Vitória aproxima de mim com a cabeça baixa, apertando o chapéu de palha contra o peito. Com a voz mansa de quem conhece o próprio lugar, ela não pediu aumento, não pediu folga, mas fez um pedido que me atingiu como um coice no meio da boca do estômago. Ela implorou um adiantamento do seu modesto salário para comprar remédios para o velho coronel Nestor, seu pai, que agonizava abandonado num leito enferrujado de um hospital público da cidade vizinha. A vida me colocava novamente frente a frente com o homem que mandou rasgar as minhas costas. E a decisão que eu tomaria naquela manhã ditaria o legado que o meu nome deixaria neste mundo. O vento frio daquela manhã de agosto pareceu congelar o tempo ao meu redor. Olhei para o rosto queimado de sol de Vitória, segurando seu velho chapéu de palha contra o peito. E as lembranças invadiram a minha mente como uma boiada estourada. Senti novamente o ardido do chicote nas minhas costas. Ouvi as risadas dos jagunços e vi a figura imponente do coronel Nestor, no alto da sua varanda, autorizando o massacre do meu corpo e da minha honra. O homem que se achava o dono do mundo agora estava apodrecendo numa cama enferrujada de hospital público, dependendo das migalhas de um cara para não morrer sentindo dor. Era a oportunidade perfeita para devolver o troco, para cuspir no chão e mandar que o velho colhesse o veneno que ele mesmo plantou. Mas o ódio é uma semente maldita que, se você plantar na sua terra, acaba envenenando a água que você mesmo vai beber. Olhei para os calos nas mãos daquela mulher, que havia pagado a sua dívida com suor e humildade. Entendi que um homem forte não é aquele que derruba o inimigo ferido, mas aquele que tem o poder de esmagar e escolhe não o fazer. Guardei o meu canivete no bolso, puxei a aba do chapéu sobre os olhos e ordenei que ela entrasse na minha caminhonete. Pois eu não daria apenas o dinheiro do remédio. Liguei o motor do carro com um estrondo, sentindo o peso da decisão que eu acabara de tomar. Sabendo que o encontro que teríamos naquela cidade vizinha seria o teste definitivo da minha alma. O hospital público da cidade cheirava a éter suor e desespero. Um ambiente frio que contrastava de forma brutal com as paredes de mogno e os lustres de cristal da antiga fazenda Alvorada. Caminhamos pelos corredores lotados, desviando de macas pelos cantos, até chegarmos à enfermaria coletiva, onde os esquecidos pela sorte aguardavam o fim da linha. Vitória caminhava um passo atrás de mim, de cabeça baixa, guiando-me até o leito de número 13, escondido no fundo de um quarto mal iluminado e abafado. Quando parei na beira daquela cama de ferro descascado, a visão que tive fez o meu estômago embrulhar, revelando a fragilidade patética da soberba humana. Ali estava o Tadruz Coronel Nestor, ou melhor, o que havia sobrado dele. O homem que antes fazia a terra tremer com um grito agora não passava de um amontoado de ossos cobertos por uma pele fina e amarelada, respirando com dificuldade através de tubos de plástico. Metade do seu rosto estava paralisada pelo derrame e os olhos, antes faiscantes de arrogância, agora eram poços fundos de terror e solidão. Ele havia sido abandonado pelos amigos ricos, ignorado pelos políticos que financiou e esquecido por todos os pecos que bebiam do seu uísque. Mas o momento de maior agonia daquele velho ainda estava por vir, pois o barulho das minhas botas de couro fez abrir os olhos e me encarar. O pavor tomou conta da feição torta do velho quando ele me reconheceu. Seu olho bom se arregalou e ele tentou encolher o corpo frágil contra o travesseiro encardido, emitindo um gemido agoniado pela garganta seca. Ele tinha certeza absoluta de que eu havia ido até lá para cobrar a conta daquele chicote, para tripudiar sobre o seu leito de morte e sussurrar palavras de maldição no seu ouvido antes do seu último suspiro. O ar no quarto ficou tão denso que quase dava para cortar com uma faca. E Vitória, ao meu lado, prendeu a respiração, temendo que eu usasse aquele momento de fraqueza para me vingar do pai dela. Parei bem perto do seu rosto, bloqueando a luz da janela, e encarei o fundo da alma daquele homem que tentou me destruir. Não havia raiva na minha voz, apenas a firmeza de uma rocha que sobreviveu à tempestade. Falei para ele que a justiça da terra é cega, mas a do céu tem os olhos bem abertos e cobra os juros na moeda da humilhação. Disse-lhe que ele estava ali, jogado como um lixo, não por falta de dinheiro, mas por falta de caráter, pois quem constrói o seu castelo pisando nas costas dos outros, um dia acorda soterrado pelos próprios escombros. As palavras batiam nele com o peso de uma bigorna, mas a verdadeira punição que eu havia reservado para o coronel iria muito além daquele sermão indigesto. Virei as costas para a cama, chamei o médico-chefe do pavilhão e, tirando o meu talão de cheques do bolso da camisa, paguei a transferência imediata do coronel para o melhor quarto particular daquele hospital. Comprei todos os remédios importados. Contratei enfermeiras particulares e garanti que ele não sentisse um pingo de dor física até a hora que Deus resolvesse chamá-lo. Não fiz isso por amizade e muito menos por fraqueza. Fiz isso porque a maior vingança de um homem de bem contra o ódio é a bondade implacável. Ao estender a mão para quem me ofereceu a forca, eu destruí o último pingo de orgulho que restava naquele peito doente, provando que ele nunca foi o meu dono.
Quando as enfermeiras vieram para levá-lo ao quarto limpo e confortável, o coronel Nestor fixou o olhar no meu rosto pela última vez. Daquele olho cansado, a única parte do corpo que ainda lhe obedecia, escorreu uma lágrima grossa e silenciosa, carregada com o peso de uma vida inteira de erros irreversíveis. Ele queria pedir perdão, a sua alma gritava por redenção. Mas o destino o havia castigado tirando a sua voz, obrigando-o a levar a culpa amordaçada para o túmulo. Eu apenas acenei com a cabeça, perdoando a dívida de sangue, e caminhei para fora daquele hospital com a sensação de ter arrancado uma montanha das minhas costas. Nos anos que se seguiram, a Estância das Pedras floresceu de uma maneira que até os mais velhos da região duvidavam. O coronel partiu poucos meses depois daquele encontro, cercado de cuidados médicos, mas carregando a lição que a vida lhe impôs. Vitória nunca mais arredou o pé das minhas terras. Tornou-se a gerente-geral das baias. Minha pessoa de maior confiança e a prova viva de que até a pior das terras pode dar bons frutos se for arada com o arado do sofrimento e regada com a água do perdão. Aquele puro sangue assustado, o Ventania, envelheceu forte e imponente, morrendo de velhice na paz dos nossos pastos verdes. Hoje, quando tiro a camisa para lavar o rosto na bica d'água e vejo os velhos vergalhões brancos desenhados nas minhas costas pelas chicotadas do passado, eu não sinto mais dor ou vergonha. Aquelas marcas se tornaram as minhas medalhas de guerra, os lembretes cravados no meu couro de que o mundo realmente não é quadrado como a cerca da fazenda, mas redondo como o laço de um bom vaqueiro. A roda da vida gira, meus amigos, e ela não perdoa quem tenta parar o seu curso com a mão suja de ganância. Fui humilhado, pisado e expulso como um cachorro. Mas foi com o barro da minha própria humilhação que eu ergui o castelo da minha dignidade, provando que o homem justo pode até dobrar na tempestade, mas nunca quebra. E assim chegamos ao fim de mais uma história de superação, de volta por cima. Vocês, gente, aqui comigo, vocês no lugar do Juca, vocês faria o quê? Vocês fariam o que o Juca fez? O Juca foi uma pessoa bondosa, o Juca foi uma pessoa solidária, foi uma pessoa com coração bom. Você acha que vale a pena a gente agir igual a atitude do Juca? Deixa aqui nos comentários a sua opinião e já se inscreva-se no canal para você não perder aí mais nenhuma história, tá? Esse é interessante. Então já se inscreva-se no canal, já ativa o sininho e vai aí nos seguindo, assistindo os próximos vídeos para você também não perder o próximo vídeo que a gente sempre tem história nova aqui para vocês. Então, até o próximo vídeo e um forte abraço.